Terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, fazendo a correção das questões 6 e 7 da página 35, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a apostila aqui na página 35. Eu vou fazer a leitura da questão 6 junto com vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui, questão 6. Vamos lá, esse texto é um pouquinho complicado aqui da gente ler, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Aquenda o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Então vamos lá. Nhai Amapô. Não faça louca e pague meu acué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com meus colegas de trabalho eu falo de acué o tempo inteiro, brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a dicionária da Ungua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vippe e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, uma costura iniciada ainda na época do Brasil colônia. E aí o enunciado da questão diz assim, ó. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... Bom, vamos lá. Aqui a gente, né, tem um texto que vem trabalhando aí a questão do Pajubá, né, como dialeto. E aí a gente percebe que a partir do momento, né, que o Pajubá foi registrado em dicionário, né, ele vai se consolidando, se afirmando realmente como um dialeto, né, a partir do momento que tem um registro ali consolidado num dicionário, tá? E aí, vamos à opção, então, que nos traz aqui essa análise, né? Então, ter mais de 1.000 palavras conhecidas, o texto não faz menção a isso. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta, né? Também não é o caso, né? Na verdade, é um dialeto, né, que não é conhecido por nós, então por isso pra gente, né, essas palavras são estranhas, porque nós não a conhecemos, nós não falamos, né, o Pajubá. Então, é isso, letra B a gente elimina, letra C, ser consolidado por objetos formais de registro. Eu acho que aqui a gente já começa a chegar ao gabarito, né? Então, esse dialeto é consolidado por objetos formais de registro. Que objetos são esses, gente? O dicionário, né? Uma língua, ela é dicionarizada, né? Então, ter um dicionário para esse dialeto é um registro, né? Ser utilizado por advogados em situações formais, embora isso seja, né, um elemento aí de preservação, de propagação desse dialeto, não é isso que faz com que o Pajubá ganhe esse status, né, de dialeto e se caracterize aí como um elemento de patrimônio linguístico. Ser comum em conversas no ambiente de trabalho, né? Eu acho que se a gente marca a letra D também, a gente tem que marcar a letra E, porque falam exatamente a mesma coisa. Então, isso já faz com que a gente perceba que isso não é o gabarito, né? E aí a gente marca aqui a letra C, ser consolidado por objetos formais de registro, né? Uma vez que o Pajubá foi dicionarizado. Beleza? Questão tranquila, né? Questão fácil. Vamos agora para a próxima questão, que traz um texto pra gente também. Então, vamos lá.
Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça, com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me e enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feria-me à toa sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Forte, né? Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão semântica. No fragmento, esse processo é indicado pela... E aí a gente tem aqui, né, as opções. Gente, o que é a progressão temática, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas de redação. O texto precisa progredir semanticamente, o texto precisa avançar, precisa caminhar, então o tempo inteiro você precisa estar renovando as informações que são colocadas num texto, né? Então, não adianta você ficar ali enchendo linguiça, dizendo o tempo todo a mesma coisa, né? Produzindo aquele texto circular, o texto precisa progredir semanticamente, ele precisa atualizar as informações, né? Então você precisa caminhar e apresentar informações novas no seu texto à medida que ele vai sendo escrito, tá? E num texto narrativo, né, essa sequência, o texto, o que é o texto narrativo, né? É uma sequência de fatos, né? Porque narrar é o quê? É contar uma história se dá com base o quê? Numa sequência de fatos, né? Então é isso que compõe a narrativa, né? A estrutura básica, que a gente chama de prototípica, a estrutura básica, a estrutura mais comum de um texto narrativo, é essa que apresenta uma sequência de fatos, verbos no passado, tá? E aí a gente tem verbos tanto no pretérito imperfeito como também no pretérito perfeito, a gente já estudou isso também, né? Conteúdo aí da 2ª série, quem é que se lembra, né? E aí, se a gente volta aqui para esse texto, a gente percebe justamente essa mescla aqui, né, de tempos verbais, né, diferentes, né? E aí, esses tempos verbais, eles vão sendo ajustados, e é por isso que a gente tem tanto o uso do pretérito perfeito como do pretérito imperfeito aos momentos distintos da narrativa, e é por isso que ela vai caminhando, tá? Bem, e aí vamos às alternativas aqui, ó. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela alternância das pessoas do discurso, o que determina o foco narrativo. Não é isso que acontece, a gente percebe aqui que o foco narrativo é em primeira pessoa, narrador, personagem, né? Ó, certa vez, minha mãe surrou-me, e ela se mantém até o final do texto. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados, acho que aqui está o gabarito, não é isso? Mas vamos ver as demais opções. Letra C, indeterminação dos sujeitos das ações que caracterizam os eventos narrados? Não, muito pelo contrário, os sujeitos aqui são simples, né? Ó, certa vez minha mãe surrou-me, minha avó se colocou contra ela, então você tem os sujeitos aqui bem marcados. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. A gente não tem uma sequência aqui de justaposição de frases, como é que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, né? Não vejo dessa forma aqui, ó. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, ó, que me pintou. Tá vendo como é que a gente tem aqui relações sintáticas? Ó, então a gente já tem aqui uma oração adjetiva qualificando a primeira oração, ó, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Tá vendo? Ó, moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos, né? Então, a gente tem sim uma relação semântica entre os acontecimentos aqui que são narrados, obviamente, né? É um texto, o texto precisa estabelecer relações semânticas, relações de sentido entre as ideias que são veiculadas nele, mas isso não está ligado à justaposição, né, de frases aqui, não.
E na letra E, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Na verdade, a única expressão adverbial que eu vi aqui, né, que serve aí para organizar essa temporalidade da narrativa, é certa vez, né? Certa vez minha mãe surrou-me, e aí depois disso vão sendo colocadas aqui as ações, né? E não aparecem mais esses advérbios. Ontem, depois disso, né? E é isso. Então a gente fica aqui com o gabarito na letra B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Tá? Então olha aqui, ó. Certa vez minha mãe surrou-me. Então a gente tem surrou, né? O uso aqui do pretérito perfeito, com uma corda nodosa que pintou as costas, moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lãs vermelhas. Então aqui a gente já tem, ó, virando, né? Então a gente tem aqui já a expressão ali, né, virando, o verbo tá no gerúndio, então você já tem algo ali, o desenrolar de uma ação que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então você tem essa ideia, deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal e houve uma discussão na família. Então a gente voltou aqui para o pretérito perfeito, que nos visitava, né? Então aqui a gente já tem o que? O pretérito imperfeito, né? Visitava. Condenou o procedimento da filha, esta afligiu-se irritada, ferira-me à toa sem querer. Então olha só, ferira-me, aqui a gente já tem o pretérito mais que perfeito, né? Então a gente tem aqui todos os tempos verbais estão no pretérito, mas a gente tem emprego do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito, do pretérito mais que perfeito, e essas mudanças de tempos verbais vão acompanhando, né, as diferentes etapas aqui também dessa narrativa. Tudo bem? Achei essa questão assim difícil, né? Eu acho que ela é de nível elevado, né? Normalmente as questões do Enem são questões assim de nível fácil, né, a moderado, mas eles vão salpicando ali na prova algumas questões mais difíceis. Beleza? Então acho que essa aqui é uma das que tem um nível de dificuldade mais elevado. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!